meia hora de chuva, pouco mais, né, de meia hora de chuva e muita coisa alagada. E olha que aqui é bem programado e planejado, né? Agora imagine onde não é. Agora imagina 40 dias e 40 noites ininterruptos de chuva caindo. Chuva caindo sem parar. Foi o tempo que durou o dilúvio. Mas Deus colocou um arco-íris e disse que todas as vezes que se ele olhasse para aquele arco-íris ia lembrar que o homem não seria mais destruído com água. Então, às vezes, dá aquele pé d'água assim, alguém fala assim, nossa, mano, vai dar um dilúvio. Não vai não, vai... Pode cair fogo, mas não vai dar um dilúvio não, né? Porque a promessa de Deus que não ia destruir a terra com água, né? Agora, eu não sei o que é pior, se é água ou se é fogo, né? Mas graças a Deus, porque você está aqui hoje. Você faz parte de um grupo de guerreiros, né? Um grupo de guerreiros, porque sair como nós saímos hoje, debaixo de um temporal, como muitos de vocês saíram, estar aqui, é porque não são feitos de açúcar, né? Nem de sal. É bom sinal, bom sinal. Então, aproveite essa noite e ofereça a Deus o melhor do seu louvor e da sua adoração. Amém. Não é? E esse melhor que a gente dá para Deus, a gente faz quando faz de coração. Então, aí onde você está sentado, peça a Deus assim, Deus, me dá um coração de adorador. Me ensina a te adorar do jeito que o Senhor quer ser adorado. A Bíblia diz que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Não é? É assim que Ele quer ser adorado. Olha aí, ó. Outra guerreira aí, veio debaixo desse temporal. Então, peça a Deus, Deus, me dá um coração. Talvez você está chateado porque seu time perdeu. Talvez você está chateado. Aliás, tem uns dias que eu não te vejo. Hoje que a Carla ganhou, você está aqui, né? Coincidência, né? Talvez você está chateado porque aconteceu alguma coisa que você desagradou você. Talvez você está por alguma razão, não é? Você teve algum aborrecimento durante essa semana. Mas lembre-se, você está vivo, não é? E Deus renovou as suas misericórdias sobre sua vida. Então peça a Deus, Deus, me ensina a te louvar, me ajuda a te adorar de todo o meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. Amém? Eu creio que ainda mais pessoas vão estar chegando. E alguns, por certo, não vão conseguir sair de casa, porque determinados condomínios, assim, quando chove, fica difícil de sair, né? Mas eu louvo a Deus que você está aqui. E Jesus disse assim, olha, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, nós somos mais do que 2, mais do que 3, mais do que 10, né? Mais do que 15. Então, Deus está aqui. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor amado, nós te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças pelo privilégio que temos de estarmos aqui depois de um temporal como esse que desabou sobre nós. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos conservou a vida, nos livrou de tantos perigos e aqui nos trouxe na Tua casa para o louvor e adoração do Teu nome. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração aberto, disposto a Te louvar de todo o nosso ser. Amém, Jesus. Pedimos-Te assim, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio para receber a adoração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
alguns, não li todos, mas alguns dos livros de um autor chamado Brennan Manning. Brennan Manning. E eu quero recomendar, se você não conhece esse autor e quer conhecer um autor diferente, uma pessoa que tem escrito algo profunda e linda sobre a graça de Deus, leia esse homem. Ele é um autor americano, tem os seus livros traduzidos já quase todos para o português. Alguns dos livros que eu já li, pelo menos, o Evangelho Peregrino, Furioso Amor de Deus, Loucura. Os títulos são assim, desse estilo. Vale a pena ler. E ele fala com tamanha profundidade e singeleza sobre a graça de Deus, que é uma coisa assim difícil de não ser tocado. Ele foi um sacerdote católico e militou muitos anos no sacerdócio e teve uma experiência profunda com o Senhor. E ele fala das andanças dele, da pregação do Evangelho de uma forma diferenciada. E como ele entendeu que deveria pregar o Evangelho? Vivendo. E ele então começa a percorrer algumas regiões do mundo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem uma região que tem uma colônia de leprosos. Ele então foi lá, dedicar toda a sua vida, sem salário, sem nada, viver no meio dos leprosos, dedicando a sua vida a Deus, servindo os leprosos. Alguns anos depois ele resolveu doar a sua vida trabalhando no meio dos mendigos. E ele então entra. Acho que no Canadá, acho que no Canadá mesmo, para ser capelão, você tem que ser preso. E lá ele foi ser um prisioneiro. Só que só a direção do presídio é que sabe que ele não é um prisioneiro, mas ele tem que viver como um prisioneiro. Tem a vida que um prisioneiro tem, ele tem. E ele foi para o Peru, para a Índia, vários lugares assim, dedicando a vida dele dessa forma, falando do amor de Deus dessa maneira. E esse homem fala da graça de Deus, do amor de Deus de uma maneira tão linda, que é difícil não ser tocado. E muitas vezes, nós que conhecemos um evangelho mais de falar do que de viver, ficamos assim quase que pensando: meu Deus, será que eu conheço o Senhor mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Porque quando você conhece o Evangelho Peregrino é um outro livro, um dos mais famosos dele. Se você não leu, vale a pena ler. Difícil você ler um livro desse e não chegar no final do livro com o rosto banhado em lágrimas e questionando a si mesmo: meu Deus, será que eu te conheço? Será que eu já tive um encontro verdadeiro com o teu filho Jesus? Por que eu estou falando com isso? Porque ele fala dessa graça que faz você experimentar de uma maneira tão linda o amor de Deus, que faz com que você pense nas pessoas, faz com que você não olhe apenas para o seu umbigo, mas veja as pessoas que estão ao seu redor e leva você a fazer algo em favor delas. Hoje nós vamos começar um novo caso, uma família que nós não conhecemos, lá em El Salvador, mas que vive na miséria. E eu louvo a Deus, queridos, porque André, pode vir. Porque a despeito do tamanho da nossa igreja, os irmãos estão começando a entender o que é ser igreja. O que é ser igreja? Igreja, querido, é mais do que isso aqui, esse ajuntamento aqui. Igreja é a presença de Jesus no mundo, não é? Então, eu louvo a Deus porque a nossa igreja está começando a entender o que é ser igreja. É olhar para além das suas fronteiras, para aquelas pessoas para quem Jesus olhou, especialmente aquelas pessoas que não vão te trazer retorno.
nós sabemos que muitas vezes a mesma igreja, a gente não precisa ser, não estou falando aqui para ingênuos, estou falando para gente madura que sabe disso. Quantas vezes a igreja hoje perdeu o seu foco, a igreja perdeu a sua autoridade porque está bajulando os ricos e só faz algo para poder ter alguma coisa em troca, não é? Mas não faz nada em prol do seu semelhante. Isso não é igreja, isso é um clube social. E Deus chamou a igreja Vida Abundante para ser igreja, presença dele no mundo, amar as pessoas. E hoje, o desafio hoje é você amar essa família que você não conhece, essa família que não vai te trazer nenhum retorno financeiro. O retorno que vai trazer para você é que a Bíblia fala que amor nunca se paga. Se tem uma coisa que nunca se paga é amor. E você está convidado hoje a amar uma família que precisa da sua ajuda, do seu amor. Igreja Vida Abundante, você está sendo chamada para amar o seu semelhante, o seu próximo, aquele a quem Jesus ama. Amém? Boa tarde, igreja, tudo bem? Faz umas semanas que eu estive fora, mas voltei. Eu tenho uns updates muito legal sobre as missões que a gente tem se envolvido. E hoje, como já foi anunciado, a gente tem o Caso Novo. E bom que a gente já passou o teste aqui da chuva. Então aqui estão os crentes fortes, crentes que nada parou de vir para a igreja hoje. É um caso que vai ser o maior caso que a gente já fez, em termos de logística, de grupo, de voluntários. Eu vou ter que achar um jeito lá de achar mais gente do que a gente já tem para poder executar esse. Mas antes de chegar no caso do mês, eu queria dar um update sobre também os casos do Brasil que a gente está trabalhando. Vocês podem colocar a foto no projetor, por favor? O caso Propac, lembra que a gente está ajudando as crianças? Na realidade, eu queria até antes de eu esquecer, falar que no Facebook da igreja eu coloquei um vídeo que foi produzido pelo pessoal da Propac, e eu coloquei lá, o vídeo tem mais ou menos 10 minutos, então não tem como apresentar ele aqui, mas se tiver um tempinho, dá uma olhada, que vai mostrar em detalhes o lugar que eles estão, vai mostrar a periferia de Águas Formosas, vai mostrar não tem como esconder mais, pastor. Vai mostrar em detalhes, de uma maneira bem bonita, o que é o Projeto Propac. Vai resumir o Projeto Propac em 10 minutos. Aqui foi um evento que eles fizeram recentemente, envolvendo arte, aprendendo com arte, com pintura, com música, não só aquela coisa mais lógica de matemática e tudo, mas trazendo um pouco da arte. Eu, como amo arte, achei fenomenal. Pode passar para frente. Essas crianças, para quem não sabe, elas foram colocadas no Projeto Propac, algumas vezes até pela própria promotoria pública, porque elas sofreram abusos, tanto psicológico como físico, sexual. Então elas recebem, pode passar para frente, um auxílio extra do Projeto Propac. E nós mandamos sempre uma ajuda para eles, pode ir para frente. E também estamos contribuindo com a construção, porque eles estão em capacidade máxima. Pode passar. E agora eles estão construindo uma segunda parte, onde vai poder duplicar a quantidade de crianças que eles podem atender. Então aí foi o evento que passou há 2 semanas atrás. Pode ir para frente. E também tem a construção. E aqui está a construção, pessoal. Lembra as primeiras fotos que eu mostrei que estava começando a fazer o alicerce da casa? Agora já está quase na laje, já está preparando para fazer a laje. Lembra, a gente estava fazendo a campanha do cimento, o saco de cimento. Eu todo mês mando a nossa contribuição, mais a contribuição extra que os irmãos têm colocado no gasofilastro. Muito obrigado da parte da Eberny, que ela manda e-mail sempre com atualizações. Nem sempre dá para mostrar tudo, porque o vídeo às vezes eu ponho no Facebook. Então coloca o Facebook, põe a Igreja Vida Abundante no seu Facebook para você ver as coisas que eu vou começar a postar mais lá, porque são muito material. Aí olha que bonito que já está ficando. Igualzinho, né?
Para aí um pouquinho. Esse aqui é para vocês lembrarem o que a gente fez no último caso do mês. A casa antes, o barraco onde a família vivia, e passa para frente. E depois, quando foi terminado, com a contribuição que foi feita. Antes mal tinha parede, a água entrava, bicho entrava, estava totalmente exposto ao tempo. E com os poucos recursos que a gente pôde levantar, a gente conseguiu chegar de não deu para fazer uma casa completa, mas pelo menos baseado no barraquinho que eles viviam, a gente conseguiu fazer uma coisa que já não entra mais água, já não estão exposto ao tempo. Foi levado cama, foi levado todo tipo de suplemento, cama, colchão, comida, assistência. Foi levado a um grupo de, acho que 8 voluntários que construíram essa casinha do que sobrou do barraco antigo. Tiraram bicho, tiraram lixo e deixou em uma condição mais habitável, suponho. E agora vamos para o caso do mês. Pode passar para frente. Esse é o caso do mês. Essa é a casinha onde mora a família Vale. São um casal, um senhor e uma senhora, e 2 filhos pequenos. Pode ir para frente. E aí está a família completa. Eles moram nesse barraco que está em estado deplorável. E isso não estava assim antes, quer dizer, estava um pouquinho melhor antes, mas não sei se vocês lembram do terremoto que teve, acho que 8 meses atrás, que conseguiu destruir ainda mais o pouco que eles já tinham. Eles vivem em uma situação muito complicada. Eles vivem, se não me engano, ele trabalha com carpintaria. Eu vou pegar mais detalhes do que ele trabalha. E ela trabalha como dona de casa e também ajuda com o que ela pode. E os filhos estão indo na escola, tudo, mas a situação é muito difícil. A situação é complicadíssima. Eles vivem em área de difícil acesso. E o caso chegou até nossos ouvidos na Giving Smile. A gente vai pegar esse caso como o caso do mês. Vai ser levantado fundos e eu vou ter que chamar o grupo que fez a casinha do caso passado e mais um pouco de gente, porque esse caso aí vai ser um pouquinho mais difícil de logística. Mas a gente, graças a Deus, vai ter os recursos. Eu creio que a gente vai se unir como igreja para mudar a vida de mais um grupo. Quem esteve aqui no caso passado, viu a diferença que fez, viu o vídeo, viu as fotos de como do antes e do depois, de como a família foi impactada, como aquelas crianças que eles tinham agora dormindo em cama limpa, dormindo em situações, não chove mais na cama deles, não chove mais em cima deles quando eles estão dormindo. E o mesmo a gente quer fazer para essa família. Pode passar para frente. A estrutura da casa está, especialmente depois do terremoto, foi totalmente, as madeiras quebraram, caiu a parte de cima. Pode ir. E esse é o estado que eles estão vivendo. Completamente. Pode passar para frente. Então, esse é o caso do mês. Família Valles foi afetada pelo terremoto. Vive em extrema pobreza. Pai, a mãe, 2 filhos. Precisa de aproximadamente $650 para material de reforma. E o dinheiro seria para madeira e lâminas de metal, que são os materiais mais acessíveis lá. 3 camas e comida e supplies em geral. Eu queria contar com cada um de vocês para a gente se unir nesse caso, e dentro de um mês, já vou até começar a chamar voluntário lá, porque a gente vai precisar de um pouquinho mais de voluntário. E no meio do mês agora, no final desse mês, eu já vou mandar uma parte do dinheiro para já comprando os materiais, e no meio do mês que vem eu mando o resto do dinheiro e a gente vai mais uma vez completar outro caso, se Deus quiser. Eu conto com a ajuda de cada um, que vocês puderem, 5, 10, 15, 20, vamos fazer um sacrifício, abrir mão de umas coisinhas uma semana ou outra, e essa pequena contribuição consegue exponentially, não sei como falar, exponencialmente. Opa, estamos dentro.
quebra os porquinhos. Eba, ai que legal. Muito bem, pessoal. Então, semana que vem eu vou trazer uns panfletinhos. Aí, se quiser distribuir e pedir ajuda para outras pessoas e espalhar esse caso do mês, eu seria muito agradecido. Amém? Fica aqui, André. Davi, vem cá. Nós vamos orar por essa família. E vamos orar também por essas pessoas que estão aqui representadas. No dia 31 de dezembro, nós colocamos aqui os nossos pedidos de oração. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, e colocou aqui. E Deus, pela sua graça, tem respondido e tem abençoado muitas pessoas, não é? Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Vamos orar por essa família, não é? Vem cá também você. Nós vamos orar por essa família que está precisando de ajuda. Aqui é o Julinho e aqui é o Davi. Você já imaginou uma criança desse tamanho, ou desse tamanho aqui, não ter onde dormir, não ter o que comer, o pai e a mãe vivendo naquela situação, chove como choveu agora, eles chovendo em cima deles, a angústia do pai e da mãe. Então Deus está nos dando esse privilégio. Quem? Não são eles, somos nós que estamos tendo o privilégio de ajudá-los. Queria que você enxergasse assim. Você quer orar por essa família? Deus, please deixa essa família ficar salvando e não morrer, e que eles vai ter muito comida e vai ter muito roupa, e que eles vai ter muito bom vida. Em nome de Jesus, amém. Deus amado, ouve a oração do teu filho, ó Deus, e abençoe essa família que precisa muito da tua ajuda. Nós pedimos em favor daqueles que vieram aqui hoje, ó Deus, que talvez estão passando por alguma dificuldade. Tu sabes, ó Deus, que cada um tem enfrentado, às vezes enfermidade, problemas de várias naturezas, pessoas que nos acompanham via internet. Essas pessoas que estão representadas aqui, nós apresentamos cada um diante de Ti e pedimos, ó Deus, que Tu intervenhas, ó Pai, e age em favor de cada uma para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vocês não podem sentar? Semana que vem eu vou trazer mais detalhes, mais fotos, mais informações do background de cada um. E no mês passado a gente estava coletando fundos para o Giving Smiles, para a organização Giving Smiles, para poder oficializar como non-profit. A gente levantou $225 aqui, dos 400 que era o goal. Então dessa parte aqui conseguimos metade. E na igreja de Washington fizeram também coletaram dinheiro e fizeram rifa e tal, e conseguiram aproximadamente já o dinheiro que a gente precisa para oficializar a organização. Então, só queria dar um update para vocês. E semana que vem, então, eu trago mais detalhes, mais fotos para a gente se envolver mais nesse caso, ok? Os irmãos podem sentar. Queridos, só para dar as boas-vindas aqui, Raquel Medeiros. Cadê Raquel? Raquel. Não é a primeira vez, colocou a primeira vez, você viu? Não é a primeira vez, não é? Escrevi outras vezes. Bem-vinda, Raquel, bom vê-la, não é? Bom revê-la, né? Nós já temos visto outras vezes. Também o Joaquim, bem-vindo, Joaquim, um abraço na Tandra. Gilmar, aquele jovem está ali, já é a segunda vez que nos visita, damos as boas-vindas, tá bom? Queridos, duas coisas que eu quero lembrar rapidinho para os irmãos. A primeira é que no dia 10, aí está no seu boletim, no segundo sábado de outubro, o nosso encontro de casais. Nós estamos trazendo aqui o pastor Chico Malaquias, da igreja Getsemane de Belo Horizonte. Ele tem ministrado para casais em vários lugares do Brasil, em vários países, e vai estar ministrando aqui para nós, não é? Então, no segundo sábado de outubro. E eu peço aos irmãos que, por favor, que apoiem o evento. Lembrando os irmãos que nós vamos estar com a vaga limitada de 35 a 40 casais. Eu gostaria que os primeiros casais a ocuparem as vagas fossem os casais da nossa igreja. Tem outras igrejas, outras pessoas querendo participar também. Mas eu gostaria que os casais, os primeiros a se inscreverem, fossem os casais da igreja. A gente vai trazer um pastor lá de Belo Horizonte,
não é? E vai chegar aqui e os irmãos da própria igreja não vão estar. A gente fica até meio triste com um negócio desse, mas eu creio que eu não vou ter essa tristeza não, porque os irmãos vão estar apoiando. E outra coisa, querido, vocês que têm Facebook, quando vir uma programação da igreja, igual um evento desse, publica. Eu vejo todo mundo, muita gente publicando coisas aí que eu fico assim, meu Deus. E às vezes não publica coisa da sua própria igreja, que é do interesse da igreja. É uma coisa que eu estou assim, com uns 50 e poucos anos, que eu não sei mais quantos anos eu tenho, e tem coisa que eu não consegui entender ainda, não é? E uma delas é essa: como é que você não divulga umas coisas importantes dessas da sua igreja? Não é? Então acho que vale a pena você pensar nisso e começar a trabalhar nesse sentido agora, não é? Então a primeira coisa. Segunda, no dia 25 de outubro, olha só quanto tempo de antecedência, mais de um mês de antecedência. Dia 25 de outubro vai ser o lançamento do meu novo livro, meus novos livros, Só para Casais e Família Coisa Séria, né? Então, não vai ser em espanhol e inglês não, ainda não vai dar não, né, Johnny? Por enquanto só em português, né? A Alicia e o Johnny vão fazer uma tradução dele ali também para o espanhol, talvez, e para o inglês, só para a gente ver se a gente consegue alcançar os casais que não falam português também. Mas em princípio, dia 25 de outubro, eu quero ver a igreja todinha, os irmãos apoiando esse evento, não é? Então, aí o lançamento dos 2 novos livros, Só para Casais e Família Coisa Séria. Eu falei com a Jandira hoje que uma coisa que eu nunca pensei, que eu ia ficar guardando um negócio assim, as 7 chaves, e o pessoal perguntando, cadê o livro disso? Está lá em casa, mas ninguém consegue ver. Eu não posso mostrar para ninguém antes de fazer o lançamento, não é verdade? E tem muita gente já está querendo até comprar, mas eu não estou aí disponibilizando, porque eu quero fazer isso por ocasião do lançamento do livro no dia 25 de outubro. Então todos os irmãos estão convocados a participarem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Há muitas maneiras, igual eu disse agora há pouco, não é? Você cultua a Deus servindo ao seu próximo. Você cultua a Deus com seus louvores. E você cultua a Deus entregando no altar seu dízimo e a sua oferta. Porque isso é expressão de louvor. Isso é expressão de reconhecimento da bondade dele para com você. Isso é expressão de gratidão. Vamos fazer isso com alegria. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Agora não, eu estou fazendo
irmãos que, graças a Deus, o trabalho que começou há 2 semanas atrás, uma parceria com a Fundação Vamos Falar Português, né? Eu vi aqui o Julinho com a dificuldade aqui de falar português. Nós, inclusive, temos uma professora aqui conosco, que é a Márcia, está fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças. Temos, por enquanto, 2 professoras que estão aqui todo sábado. Irmãos, não tem custo nenhum, entendeu? Custo zero, entendeu? É um investimento que nós estamos fazendo nas crianças, nos nossos filhos. E nós temos uma redondeza aqui, em princípio tinha mais de 50 crianças na lista de espera, mas aí a preferência para as crianças aqui dessa nossa região, especialmente da igreja. Então, os irmãos aí que sabem de crianças que precisam e querem, não é, participar do curso, por favor, traga seu filho aqui e converse com a Márcia depois ali no salão, como é que tem que fazer para fazer a matrícula. Só para vocês terem ideia, todos os professores são formados, não são pessoas que simplesmente pegaram assim e vai lá para lecionar, não. São formados tanto aqui quanto no Brasil, na área de educação. Então, é um trabalho muito sério que é feito. Eu gostaria que os irmãos, por favor, orem por esse projeto. Tem sido uma bênção, não é? Deus amado, pedimos que o Senhor ministre ao coração dessas crianças e ao nosso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. Deus abençoe os irmãos. Gostaria que os irmãos tivessem tempo de orar também pelo Timothy. Timothy é nosso professor de inglês. Nós estamos tendo classe de inglês às terças-feiras. Ele operou de uma hérnia na coluna a semana passada. Graças a Deus está passando bem, né? Teve que aprofundar um pouco mais ali a cirurgia, mas está se recuperando bem, graças a Deus. Então os irmãos orem pela sua recuperação plena, tá bom? Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que senti assim muito tocado nessa semana ao ler, em Mateus 26, verso 14 a 16. Um texto que, por certo, os irmãos conhecem bastante. Mateus capítulo 26, versos 14 a 16. Depois os irmãos deixem suas Bíblias abertas, por favor, nesse texto. O pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele, Judas, uma boa ocasião para entregar Jesus. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração, amém, queridos? Eu estava ouvindo 2 pessoas conversarem, e você já deve ter ouvido essa conversa também. E uma delas dizia assim: rapaz, o dinheiro é a causa dos problemas que acontecem no mundo. E você sabe que tem gente que tem sempre uma saída para essas coisas. Ele disse assim: pois para mim, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Então eu estava ouvindo essa conversa, um dizendo que o dinheiro era problema e o outro dizendo: pois para mim o dinheiro é solução. E às vezes o dinheiro é solução mesmo, para muita coisa, não é? Mas o fato é, queridos, que dinheiro é neutro, ele não é bom e nem é ruim. Depende da forma como nós o usamos. Depende da forma como nós o ganhamos e de como o administramos. Aí sim, ele pode se tornar bom ou ruim. O certo é que devemos ter muito cuidado, não com o dinheiro, mas conosco mesmos, para que nós não venhamos a dar ao dinheiro um valor maior do que ele possui, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Judas e tantos outros que naufragaram na fé e na vida moral.
Com base nesse texto e nos demais textos da palavra de Deus, eu quero falar com os irmãos dessa noite sobre o tema: quando o dinheiro fala mais alto. Quando o dinheiro fala mais alto. Quando o dinheiro fala mais alto, Jesus vira objeto de troca. Jesus vira objeto de troca. O evangelista Mateus nos deixa saber de uma forma muito clara que foi Judas quem tomou a iniciativa de procurar os sacerdotes para propor uma troca. Olha o que diz nos versos 14 e 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ou seja, a verdade é que a pergunta não é o que me quereis dar, mas é quanto vocês querem me dar para eu te entregar Jesus. Segundo o evangelista João, que nós vamos depois aprofundar um pouco mais nesse texto, ele vai mostrar isso muito claramente. Como Judas tem essa iniciativa de agir, de procurar os sacerdotes, depois de 3 anos convivendo com Jesus, e fazer essa proposta: eu quero te entregar Jesus, mas eu quero receber algo em troca. O texto que antecede esse texto que nós lemos aqui, não é? Vai levar você a descobrir que Judas não chegou a esse ponto de querer vender Jesus de uma hora para outra, de um dia para outro. Isso levou um certo tempo. Ainda no capítulo 26 de Mateus, no verso 8, olha o que vai acontecer. O verso 6 em diante. Capítulo 26, verso 6 em diante. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Se você prestou atenção, diz que os discípulos se indignaram. Não foi isso? Agora, se você analisar o Evangelho de João, no capítulo 12, você vai descobrir que, na verdade, alguém encabeçou essa indignação contra aquela mulher. Vamos descobrir quem foi o personagem que liderou os demais discípulos nessa revolta contra aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Olha aí o que diz no verso 12, capítulo 12, versos 3 a 6. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Segundo o evangelista João, quem foi que disse, e com que propósito ele disse, que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro ter sido dado aos pobres? Foi Judas, com o propósito de ficar com o dinheiro. Você entende agora por que ele trocou, por que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Porque quando o dinheiro começa a falar mais alto na vida de uma pessoa, não importa quem ela seja, Jesus vira objeto de troca na vida dessa pessoa. É por isso, amados, que tantos pastores, líderes e membros da igreja têm feito a mesma coisa hoje que Judas fez no passado.
Às vezes você começa empolgado com determinados pastores que têm uma pregação contundente, e daqui a pouco aquele homem começa a exercer uma influência tremenda, e daqui a pouco você fica sabendo que aquele líder se corrompeu. Quando é que ele se corrompeu? Quando o dinheiro começou a falar mais alto na vida dele. Nossas igrejas, irmãos, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje eu estava vendo um vídeo de alguns pastores televangelistas americanos e brasileiros também, que estão multimilionários, irmãos. Multimilionários com a pregação do Evangelho. São homens que já se corromperam há muito tempo. E quando eles se corromperam, quando o dinheiro começou a falar mais alto, irmãos, e quando o dinheiro começa a falar mais alto na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vai acontecer na vida dessa pessoa que conhece, que diz conhecer a Deus, é trocar Jesus. Todos vocês sabem que a Igreja Vida Abundante é dona desse patrimônio. Lamentavelmente, nem todos contribuem. E a gente, às vezes, com dificuldade, mantém as despesas desse patrimônio. Agora, irmãos, imagine o que acontece. Eu dou graças a Deus, porque até agora, apesar das dificuldades, Deus tem nos sustentado, e peço a Deus que nunca me permita baratear a pregação do Evangelho para conquistar adeptos, para que nós tenhamos uma entrada maior, para que possamos manter aquilo que nós fazemos aqui. Mas o que acontece é que muitas vezes uma igreja começa a prosperar, começa a fazer grandes construções, daqui a pouco ela começa a baratear a pregação do Evangelho, porque senão os membros vão embora. E esse pastor não tem mais moral e nem autoridade para pregar contra o pecado. E ele começa a pregar mensagens que muitas vezes agradam aqueles que estão querendo ouvir. E aí Jesus vai se tornando objeto de troca, queridos. Ao voltar às páginas de sua Bíblia, até o capítulo 19, de Mateus, você vai encontrar a história de um jovem muito conhecido, chamado o jovem rico, o moço rico, que apesar de estar interessado na vida eterna, virou as costas para Jesus, ao saber que precisava se desfazer da sua riqueza terrena, para adquirir as riquezas celestiais. Na verdade, irmãos, Jesus nunca, em nenhum outro momento da história, Jesus falou: olha, se você quiser me servir, você tem que vender tudo. Foi um teste que ele fez com aquele moço, porque aquele moço chegou cheio de si, justificando a si mesmo, com a sua conduta, como que dizendo: eu estou aqui só para dizer que eu sou o cara bom, que já sou salvo por mim mesmo. E Jesus queria mostrar que ele não era salvo coisa nenhuma, que ele era um homem vazio, que ele estava muito distante da salvação. E quando Jesus fala: vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu, Jesus queria mostrar para ele que na verdade havia um outro Deus na vida dele, e esse Deus não era o Deus criador dos céus e da terra, não era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio na cruz, veio morrer na cruz para nos salvar. É isso que Jesus queria mostrar para aquele homem. E às vezes é isso que Deus quer mostrar para nós também. Diz o texto que, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O dinheiro é algo que você ama e se apega com muita facilidade, por causa daquilo que ele pode nos proporcionar. Não é verdade, irmãos, nós não precisamos ocultar isso. É muito fácil se apegar e amar o dinheiro, por causa do poder de compra que ele exerce, que ele possui. É verdade que o dinheiro não pode comprar tudo o que eu preciso para ser feliz, mas é verdade que ele pode comprar muita coisa que me proporciona prazer e bem-estar. Me transporto para 30 anos atrás, ou 28 anos atrás, 27 anos para ser mais preciso, 27 anos atrás, quando era pastor em Conselheiro Pena, num Corcel, marrom, todo furado, que quando eu saía para fazer evangelização nas cidades vizinhas, lá em Barra do Cuieté, Tumiritinga, estrada de chão,
A única pessoa que ia comigo, assim mesmo porque acho que ela ficava com vergonha de ir com outra pessoa, era a minha esposa, porque até os meus filhos iam com o carro de outras pessoas, porque quando passava naquela estrada de chão, entrava aquele tufo de poeira, e se chovia, entrava água dentro do carro, era uma coisa horrorosa. E eu dizia, meu Deus, como diz aquele pastor lá de Tumiritinga, empurrando um Fusquinha, logo quando lançou aquele carro, Paraty, um carro da Volks, e ele empurrando um Fusquinha em Tumiritinga, no sol quente, aquele pastor que tinha da Batista lá, que eu nem lembro mais dele. Empurrando um Fusquinha velho, e passou um fazendeiro com um Paraty novinho, e ele naquela época tinha um corinho que dizia assim: meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, me deste amor. E ele então empurrando o Fusquinha num sol quente, e passa aquele homem na Paraty, ele olha para aquele Paraty e começa a cantar: meu coração é para ti, Senhor. Na verdade, ele estava querendo, olhando, o Paraty não era para ti, Senhor, não. Irmãos, quem não quer ter um carro melhor, quem não quer ter uma condição de vida melhor? Todos nós queremos e podemos ter. Mas agora é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, para que o dinheiro, por causa desse poder de compra que ele tem, para que ele não comece a falar mais alto, para que não me leve a fazer de Jesus um objeto de troca, como fizeram Judas e o moço rico. Conheço várias pessoas que têm dificuldades na sua vida cristã, por causa do apego que tem ao dinheiro. E a minha pergunta para você nesta noite é, querido: quão alto o dinheiro tem falado ao ouvido do seu coração? Quão alto ele tem falado aos ouvidos do seu coração? Ele falou muito alto nos ouvidos de Judas, que o levou a trocar Jesus. Será que não tem falado alto aos seus ouvidos também, não? Quando o dinheiro fala mais alto, em segundo lugar, o que vale mais passa a valer menos. O que vale mais passa a valer menos. Irmãos, quando nós superdimensionamos, quando nós superestimamos o valor que o dinheiro tem, é certo que o que vale mais começa a valer menos. É questão de tempo. É por essa razão que o salmista Davi nos faz a seguinte advertência no Salmo 62, verso 10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Não tem problema nenhum você prosperar, glória a Deus, porque você está prosperando. O Watson agora há pouco me chamou e disse: pastor, olha a bênção aqui que Deus nos concedeu, de um carrinho melhor do que um Fusquinha ali lá de Pará, lá do Tumiritinga. Fico pensando, irmãos, Atos, numa carrocinha lá em Tumiritinga, agora... porque lá é difícil até Fusca entrar. Mas já asfaltou lá uma parte lá. Viu, Joaquim? Sei lá, você já vai... Não, os famosos é outro mundo, outro universo, não é? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Glória a Deus, porque você está prosperando, irmão. Agora, não ponha seu coração nisso. Não ponha o seu coração na sua riqueza, nos seus bens, na sua prosperidade. Judas não levou em consideração a consideração que Jesus tinha por ele. Não levou em consideração o investimento que Jesus fez na vida dele, 3 anos de investimento na vida dele. Judas não levou em consideração as consequências do seu ato. Ele não mediu as consequências. Para ter um pouco mais, ele faz algo que nem sabia o que iria acontecer depois com ele. Mas, sobretudo, irmãos, Judas não levou em consideração o amor que Jesus tinha por ele e o vendeu por 30 moedas de prata. Aquelas 30 moedas de prata poderiam comprar muita coisa, mas representava muito pouco, comparadas com os valores acima mencionados, além de outros.
Mas o amor ao dinheiro falou mais alto, e Judas passou por cima de tudo isso, como se compensasse o que ele fez. Agora, de uma outra forma, eu vejo esta cena se repetindo todos os dias. São pais que abrem mão do convívio com seus filhos, são maridos que abrem mão do relacionamento com as suas esposas e vice-versa, são trabalhadores que abrem mão da saúde física, emocional e espiritual. Outro dia eu vi uma pessoa toda arrebentada, trabalhando de sol a sol num serviço pesado. Eu disse para ela: não tem ser humano que aguente o que você está fazendo. Ah, pastor, mas eu preciso ganhar um pouco mais. Eu disse: você não vai desfrutar. Não é maldição, querido, é simplesmente realidade. Você não vai desfrutar do que você está conseguindo agora. Você vai se arrebentar todinho. Tem gente que está se destruindo psicológica, emocionalmente e sobretudo espiritualmente. São crentes que abrem mão da comunhão e do convívio com os irmãos na igreja. São profissionais que abrem mão dos bons princípios e dos valores morais. Enfim, são situações as mais diversas, tudo com o objetivo de ganhar um dinheiro a mais, sem levar em conta o que estão perdendo. Ao tomar aquelas 30 moedas de prata em suas mãos, por algum instante, por algum momento, ele pode ter tido um certo prazer, aquele prazer de que tenho 30 moedas de prata. Talvez nunca tivesse tido tanto dinheiro na mão. Mas depois de algum tempo, não muito tempo, e é sempre assim, querido, não muito tempo, aquele prazer momentâneo deu lugar a um desgosto permanente. Aquilo que era doce ficou amargo. Judas não imaginava que o amor ao dinheiro fosse levá-lo ao fim que o levou. Em menos tempo que ele pensava, ele descobriu tardiamente que não vale a pena inverter a ordem destes valores para ficar ao lado do dinheiro, porque depois o dinheiro não vai poder te socorrer nas suas necessidades mais profundas e agudas. Ouça com atenção a leitura deste texto. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Como é que eu sei que o dinheiro está falando mais alto na minha vida? Quando eu começo a passar por cima de certos princípios e a baratear alguns valores morais, éticos e espirituais para obtê-lo. Você chegou a esse ponto de ser honesto e avaliar o que você tem feito para ganhar um pouco mais do que você ganha? Sacrificando sábados, domingos, feriados, relacionamentos, saúde. Meu querido irmão, ouça com bastante atenção e reflita na pergunta que eu vou te fazer agora. Será que o dinheiro não está falando mais alto na sua vida? Se está, antes que seja tarde demais, peça a Deus que o ajude a colocar em seu devido lugar e a dar a Ele o seu devido valor, antes que o que vale mais passe a valer menos. Para você, não para Deus, porque aquilo que vale mais para Deus vai sempre valer mais. Você está vendo aí na política, no meio evangélico e fora do meio evangélico, como está se nivelando por baixo. Mas para Deus isso vai sempre valer menos. Ainda que aos olhos humanos, isso valha mais.
Quando o dinheiro fala mais alto. Em terceiro lugar, o dono vira servo. O dono vira servo. Como ser humano que era, Judas não estava isento de ser tentado a dar mais valor ao dinheiro do que o valor que ele de fato possuía, mas cabia a ele trabalhar esta situação a fim de não se deixar levar e fazer o que ele acabou fazendo. Por que Judas traiu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Por que Judas passou por cima de tantos valores, de valores tão elevados e significativos para obter aquele dinheiro? A despeito de qualquer resposta de cunho teológico, eu diria que uma das razões que o levou a fazer isso foi porque o dinheiro passou a ocupar um lugar de destaque em seu coração. Mais do que isso, de servo, o dinheiro se tornou o patrão, o dono, confirmando aquilo que alguém disse muito sabiamente, que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Aqueles que são dominados pelo dinheiro sabem que o dinheiro é cruel. O espírito que está por trás do dinheiro. E nós vamos falar sobre isso agora. Se você analisar friamente a razão de tantas atrocidades, de tantas barbaridades, de tantas crueldades praticadas contra pessoas, instituições e contra a própria natureza, você vai descobrir que uma das razões é porque em um dado momento o dinheiro passou da posição de servo a senhor na vida daquela pessoa, daquela instituição, daquela empresa ou daquela nação. Não é sem razão que Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a outra versão diz: e às riquezas. É interessante, né, irmãos? A única, nem sei como é que eu uso essa expressão, coisa que Jesus colocou nessa posição de que uma pessoa pode servir é esse: dinheiro. Mamon é o espírito que está por trás do dinheiro, porque o dinheiro por si só é neutro, mas há um espírito por trás disso aí. O apóstolo Paulo avança um pouco mais nessa questão e diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo, falando de Demas, diz que ele amou o presente século e o abandonou a fé. Segundo Jesus, por que uma pessoa não pode servir a Deus e às riquezas? Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? A resposta é simples: porque não há a menor possibilidade deles viverem harmoniosamente entre si, porque os seus interesses são conflitantes. Irmãos, os interesses de Mamon são os interesses de Deus são outros. E se Mamon e Deus está no meu coração, são conflitantes, é como a carne e o espírito. Quando Mamon se torna o senhor da vida de uma pessoa, ela só enxerga a si mesma, o seu umbigo, os seus próprios interesses, tornando-se gananciosa e avarenta. E olha, irmãos, na igreja, a igreja evangélica que é mestre em condenar a idolatria, de apontar o dedo, mas está cheia de crentes que adoram e servem a Mamon. Pior do que, não sei nem se é pior, é da mesma categoria. Crentes que adoram e servem a Mamon. É por isso que quando o crente serve a Mamon,
ele tem dificuldade em contribuir com a obra missionária. E se o faz de qualquer jeito. Ele tem dificuldade em repartir algo com o que não tem. E se o faz, dá o que é sobra, dá o que é resto, dá o que não lhe faz falta. O crente que serve a Mamon tem dificuldade em ser dizimista, e se o faz, o seu dízimo não corresponde à sua fidelidade dos 10%. Tem dificuldade em ser um ofertante, e se o faz, dá um valor qualquer que não representa a sua gratidão pelo que recebeu das mãos do Senhor. Via de regra é assim que a grande parte dos crentes fazem oferta na igreja. Pega uma nota qualquer, de preferência mais baixa, mas não fala assim: olha, como Deus tem sido gracioso para comigo. Louvado seja Deus, porque o meu dinheiro não está sendo gasto na prostituição, não está sendo queimado no cigarro, meu dinheiro não está sendo gasto dessa maneira ilícita, meu dinheiro foi ganho com o suor do rosto. Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado trabalho. Em gratidão a Deus, além do meu dízimo, vou entregar aqui uma oferta, Senhor, como gratidão. Isso é oferta de gratidão. Mas o crente que serve a Mamon tem dificuldade muito grande de ofertar, querido. E se o faz, vou ajudar aquela igrejinha. É isso mesmo, está ajudando a igrejinha, está ajudando alguma coisa, porque não é para o Senhor não, é para a igreja. Oferta não é para a igreja, oferta é para o Senhor, conquanto a igreja administra, mas tem que ser para Deus. Essa tem que ser a percepção e a visão do crente que oferta. Mas se você serve a Mamon, vai ter sempre uma dificuldade no seu coração. Enfim, o crente que serve a Mamon tem dificuldade em tudo que diz respeito a ser altruísta, porque o egoísmo não permite pensar no outro. É por isso que Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Com todo carinho, com todo respeito, eu convido você a pensar nesta noite. Se você não tem servido mais a Mamon do que a Deus. Quão alto o dinheiro tem falado ao seu coração? E a terceira pergunta: será que ele tem falado tão alto que em vez de servo, o dinheiro tem se transformado em seu senhor? O dinheiro só é bom quando ele é servo. Mas a partir do momento que ele começa a ser senhor, você pode estar certo que ele vai te levar para cada dia mais longe de Deus. Bom, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, e aqui eu tenho um engenheiro que deve confirmar o que eu estou dizendo aqui. Quando você quer saber a intensidade do som de um determinado ambiente, como esse que está aqui agora, você usa um aparelho chamado decibelímetro, que mede quantos decibéis, a intensidade sonora do determinado ambiente. E quando você quer saber a intensidade de um ruído de um determinado ambiente, você usa um aparelho chamado docímetro, correto? Agora, e para medir o ruído, a intensidade sonora, a altura com que o dinheiro tem falado aos ouvidos do nosso coração, que aparelho nós usamos? Procurei na Bíblia e não achei o nome desse aparelho, e descobri que o nome dele pode ser chamado de atitudímetro. Atitudímetro, não sei mais se vai traduzir isso aí não, viu, Johnny, mas atitudímetro.
Porque atitudímetro vem de atitude, de comportamento. Quando o dinheiro fala mais alto aos ouvidos do nosso coração, o atitudímetro mostra, entre outras coisas, que Jesus passa a ser objeto de troca. O atitudímetro mostra que o que vale mais passa a valer menos na nossa própria vida. O atitudímetro mostra que o dinheiro de servo passou a ser o Senhor. É Ele que determina como é que eu ajo, quais são minhas atitudes. Minha pergunta final é: será que o atitudímetro que o Espírito Santo está passando aqui nesta noite não está acusando algum desses ruídos em sua vida? Lembre-se, não foi da noite para o dia que Judas vendeu Jesus. O dinheiro foi ocupando gradativamente um valor, um espaço no coração dele, até chegar ao ponto dele vender Jesus. Gradativamente o dinheiro foi levando a dar valor menor ao que valia mais. Gradativamente o dinheiro foi deixando de ser o servo para ser o Senhor. Oh, querido, eu orei muito para que Deus nessa noite pudesse falar ao nosso coração, e pedi muito a Deus que não me deixasse pregar hoje, para não fazer com que os irmãos sentissem que eu estivesse oprimindo os irmãos, ou apontando um dedo para os irmãos. Pelo contrário, pedi muito ao Espírito Santo de Deus que, quando eu estivesse pregando, que Ele trabalhasse para dizer assim: meu filho, o que eu coloquei no coração do meu servo, é só para te alertar, é só para te tirar desse caminho perigoso que você está te seguindo. Não julgue o meu servo, não, mas avalie o que ele pregou, e ainda há tempo de você se desviar do caminho que Judas trilhou. Eu posso ouvir um amém de coração? Amém? Amém? Senhor, muitos pastores, muitos pregadores começaram muito bem, e à medida que foram se destacando, muitas vezes, ó Deus, o dinheiro começou a ocupar um espaço cada vez maior no seu coração, e ainda continuam pregando, mas já há muito tempo que já venderam Jesus, que já trocaram Jesus. Não só pregadores, mas há muitos crentes, ó Pai, que estão servindo a Mamon e nem se deram conta de que já há muito tempo o dinheiro virou o senhor das suas vidas, se tornaram escravos do dinheiro. Tem gente, ó Deus, que está se matando de tanto trabalhar. Tem gente, ó Deus, que está destruindo a sua família, destruindo a sua saúde, destruindo a sua saúde emocional e espiritual por causa do dinheiro. Ó Espírito Santo de Deus, todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, corremos o mesmo risco que Judas correu.
Não tem ninguém, ó Deus, a começar por mim, que não está sujeito, ou talvez já esteja até trilhando nesse caminho. Mas nos achegamos a Ti nesta noite para pedir que Tu tenhas misericórdia de nós. Deus, a pressão muitas vezes é tão grande sobre nós, que muitas vezes nós cedemos, Pai. Mas ajuda-nos, Senhor. Renova as nossas forças, ó Pai. Fortalece o nosso homem interior, para que nós não venhamos, ó Deus, a naufragar na fé. Oh, meu Deus, aviva as nossas vidas, Senhor. Aviva as nossas vidas, Pai. Enche o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Ensina-nos a amar as pessoas e usar as coisas, pois muitas vezes nós temos usado as pessoas e amado as coisas. Livra-nos, Senhor. Faze-nos, ó Deus, olhar para as coisas materiais como o Senhor Jesus olhava, a usar os bens, mas não se deixar usar. Ajuda-nos, ó Deus, a possuirmos as coisas e livra-nos, ó Deus, de nos deixarmos ser possuídos por elas, Pai. Queremos ser livres, Deus, livres para Te adorar, livres para Te servir. Queremos ser luzeiros neste mundo, Senhor. Aviva as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, queridos. Que essa mensagem continue sendo reproduzida nos próximos dias. Amém? Tem uma notícia para dar para os irmãos. Vocês sabem que nós completamos 30 anos de casado. Vem cá, meu bem, já que você está caminhando aqui, toda rosinha, toda charmosa, parecendo a Penélope charmosa. A Penélope charmosa, nós completamos 30 anos de casado. E a diretoria da igreja, através da diretoria, nos deu um presente, né? Nós vamos dar um passeio em alto mar, não é? Para celebrar. Olha por nós. Para celebrar esses 30 anos de vida. Aí a Elisa falou assim, mas pai, eu não vou. Eu falei assim, não, minha filha, não vai mesmo. Mas pai, isso não é fé. Eu falei assim, meu filho, minha filha, fera é você ir. Isso aqui não é fé. Você... Com todo o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu quero vocês longe nesses dias. Esse dia é só para nós curtirmos, celebrarmos, não é? Então, eu agradeço aos irmãos que têm orado por nós, têm nos apoiado, nos incentivado. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos muito do apoio e da oração de vocês, precisamos muito do incentivo de vocês, tá bom? Agora, antes de eu concluir com a oração da bênção apostólica, nesses bolsos aí, não sei como é que usaria o nome certo, esse aí no banco, tem uma folha. Eu gostaria que cada família pegasse uma dessa folha, tem aí seu nome, o nome da família. Para que isso aí? Porque nós vamos, a partir de outubro, orar, chamado a família no altar. Eu vou explicar depois como é que vai ser. Por enquanto eu quero que você, por favor, nós vamos ter a confraternização no salão social, e eu gostaria que você me entregasse hoje ainda, não levasse para casa não. Lá tem, por favor, André, acho que tem uma caixa de caneta aí na estante aí dentro. Pode ser essa, mas tem uma outra também aí em cima. Leve lá para o salão social, fazendo um favor. E você vai preencher lá, já vai me entregar, tá bom?
E a gente vai estar orando por cada família que entregar essa folha, a gente vai estar colocando diante de Deus em oração, tá bom? Então, esse é o objetivo dessa ficha aí, tá? Então, você vai preencher e lá no salão social você vai me entregar. Por favor, não vá embora sem me entregar essa ficha, tá bom? Amém? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. E de paz, irmãos. Deus abençoe. Nos vemos lá no salão social.